Bora para mais uma questão de número 6 da prova da ESA de Matemática de 2024. Olha só, senhores, temos aqui. Uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Essa competição consistia em lançar um alvo móvel e o atirador efetuar um disparo para tentar acertá-lo. Em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dada por f de t é igual a menos 2 sobre 9t ao quadrado mais 4 sobre 3t, em que t é o tempo, em segundos após o disparo. Então, eu tenho aqui essa função, f de t, f de t igual a menos 2 sobre 9t ao quadrado, mais 4 sobre 3t, e t é o tempo em segundos, tá? Após o disparo. A altura do alvo é representada em quilômetros por f de t. Então, f de t representa a altura em quilômetros. Seguindo. Após 1 segundo, e do mesmo local de onde o alvo foi lançado, o atirador inclinou sua arma a 45 graus, realizou um disparo retilíneo e acertou o alvo. Qual a altura do alvo quando ele foi atingido? Então, basicamente, rapaziada, o que acontece? Vai ter um alvo móvel, o cara vai lançar o alvo, o atirador vai esperar ele ser lançado, vai efetuar o disparo a fim de acertar aquele alvo. Isso está representado por meio de uma função do segundo grau. Temos f de t é igual a menos 2 sobre 9, t ao quadrado, mais 4 sobre 3t. E aí, rapaziada, vamos lá. Para analisar. Uma função do segundo grau, função quadrática, ela tem como seu gráfico sendo o quê? Ela tem o seu gráfico sendo uma parábola, concorda comigo? Então, eu vou representar essa parábola bem aqui para os senhores. Como é que vai ficar essa parábola, mestre? Rapaziada, vamos lá. Quem está acompanhando o termo ao quadrado, t ao quadrado, quem acompanha? Menos 2 sobre 9. Ou seja, é um valor negativo, tá certo? Quando eu tenho um valor negativo, o que acontece? Eu tenho uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, a parábola vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Essa brincadeira. E ela, cara, ficou aqui um pouquinho em cima do eixo Y, né? Vou representar melhor desse jeito aqui, ó. Pronto. Mais ou menos isso. E ela, cara, ela vai tocar bem aqui, ó, na origem, no ponto 0, 0. Pô, mas por que vai tocar na origem no ponto 0, 0? Porque qual que é o valor do C aqui? O C é o termo independente, né? Quem não tem a letrinha. No caso aqui eu tenho T ao quadrado e tenho T. E eu não tenho ninguém sem T. Então, quando eu não tenho ninguém, isso aqui é o zero. Então, ela parte aqui da origem, tá? Ah, mas preciso achar essa outra raiz aqui? Cara, não há necessidade, a gente não vai precisar para resolver essa questão não, tá? Então, não tem necessidade disso não. Agora, o que acontece? Dessa mesma posição, onde o alvo é lançado, ou seja, do ponto 0, 0, o atirador vai efetuar o disparo retilíneo, ou seja, o seu disparo será uma reta. Então, vou jogar aqui para vocês. O disparo vai ser essa reta aqui que eu vou jogar para vocês, de azul, bem aqui. E, cara, qual é a função que tem um gráfico sendo uma reta? Pô, mas espera aí, gráfico sendo reta? Já sei, função do primeiro grau, função afim. Excelente. Como que é a função afim? A função afim tem a seguinte forma. Y é igual a ax mais b. E o que acontece? Ela está partindo o quê? Da origem, não está? Ela está cortando o eixo y onde? No ponto 0, 0. Então, o termo independente b aqui eu já posso colocar 0. B é igual a 0. E aí vai ficar y é igual a x mais b. Só que a é o coeficiente angular da reta, né? Esse coeficiente angular da reta, ele é numericamente igual à tangente do ângulo que ele vai fazer com a horizontal. Pô, mas como é que eu vou saber qual ângulo é esse? A questão falou, filho, olha só. Inclinou sua arma em 45 graus. Então, o ângulo que essa reta forma com o eixo x é 45 graus. Logo, A é numericamente igual, isso aqui é uma propriedade, tá? A tangente 45. A tangente 45, que é 1. Então, nós temos aqui o seguinte. Olha só. Y é igual a que vale 1, então 1 vezes x. E, logo, y é igual a x. Ou seja, isso aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Representado para vocês. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou para um detalhe que a questão jogou, que foi o seguinte. Ele falou assim, ó, t é o tempo em segundos. Beleza. Então, aqui no eixo x, a gente tem a representação do tempo em segundos. No eixo y, a gente tem a representação da distância em quilômetros, ok? Aliás, da altura, né?
após 1 segundo, ou seja, o tempo está atrasado. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Já cheguei na reta, essa aqui. Só que após 1 segundo. Esse após 1 segundo significa que o tempo ele vai partir, na verdade, da onde? Ele não vai partir aqui do ponto 00. Ele vai partir bem aqui, ó, quando já começou a contar. Quando o tempo corresponde a 1. Ó. O tempo aqui em 1. Então, por esse tempo em 1, esse gráfico ele vai andar. Ele vai andar uma casinha bem para cá, ó. Essa que é a brincadeira. Ele andando uma casinha para cá, senhores, olha só, eu continuo tendo uma reta, continuo tendo a mesma inclinação, os mesmos 45 graus. Ó. Bem aqui, ó, T, 1 segundo. Aí ele realiza o disparo. Aqui eu vou ter ainda 45 graus. Então, o valor de A, senhores, vai continuar sendo 1, maravilha. Só que agora o que vai acontecer? Ele vai cortar o eixo Y bem aqui para baixo. Ó. Bem aqui para baixo. No ponto o quê? No ponto menos 1. Por que menos 1? Porque está atrasado em 1 segundo, tá? Não é a partir aqui do 0, é a partir do 1. Então, a reta, na verdade, vai ser x menos 1. Essa aqui é a ideia, tá? Para vocês, na verdade, y é igual a x menos 1. Pô, mestre, mas e daí? O que isso vai me ajudar? Cara, vamos lá. Você quer o ponto onde essa reta vai encontrar a parábola. É isso que você está buscando. O ponto de interseção, ou seja, quando a gente tem a mesma imagem, ou seja, os mesmos valores de y, de f de x, aqui no caso, f de t, quando eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? O seguinte, a gente sabe que y é igual a f de x, mas aqui, no caso, no lugar do x, a gente tem o t, ó, que é o tempo. Então, já vou substituir. Olha só, no lugar do x, eu vou representar como sendo t, ok? E esse y aqui, que seria o meu f de x, vai ser quem? Vai ser o f de t. Então, f de t é igual a t menos 1. Essa aqui é a brincadeira. Como eu quero o ponto de interseção entre elas, eu vou fazer o seguinte. F de t é igual a f de t. Então, teremos uma representação delas quadrática, vai ficar menos 2 sobre 9, t ao quadrado, mais 4 sobre 3t, é igual a f de t, que é quanto? Que é t menos 1. Vou jogar para vocês, ó. t menos 1. Beleza. E agora eu resolvo. Rapaziadinha, repare que aqui eu tenho frações. Trabalhar com frações não é muito maneiro, né? A gente pode ser mais prático, mais rápido nos nossos cálculos se a gente não tiver fração. Pô, mas tem como sumir com ela daí? Tem. O que eu vou fazer para sumir? Eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar os dois lados por 9. Que aí tá tudo certo, tá? Multiplico de um lado do outro, mantenho a igualdade. Agora, por que por 9? Mas de onde você tirou esse 9? Porque aqui, ó, eu tenho no denominador sobre 9. Então, eu sei que se eu multiplicar por 9, vou sumir com essa fraçãozinha aqui e com essa aqui também, porque o denominador dessa aqui é 3. E 9 é múltiplo de 3, tá bom? Então, basicamente, como que vai ficar? Desse jeito aqui, ó. 9 vezes menos 2 sobre 9, t ao quadrado, mais 9 vezes 4 terços de t, é igual a 9 vezes t, 9t, e menos 1 vezes 9, menos 9. Agora, o que eu posso fazer? Pô, eu fiz para simplificar minha vida. Ó. 9 vai embora com 9. Então, quem que vai sobrar daquela brincadeira ali? Menos 2, t ao quadrado. Mas, aqui simplifica também. Ó. 9 dividido por 3, que dá 3. Então, a continha aqui vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 4. t é igual a 9t menos 9. Repetindo, menos 2t ao quadrado. Aqui eu vou ter 3 vezes 4, que dá 12. Então, mais 12t. Agora, o 9t está positivo, joga para o outro lado, fica negativo, menos 9t. E o menos 9, joga para o outro lado, fica mais 9. Isso aqui é igual a zero. Então, menos 2t ao quadrado. Agora, eu tenho mais 12t menos 9t. 12 menos 9, 3. Então, aqui vai ser mais 3t mais 9. Isso aqui é igual a zero. Cheguei numa equaçãozinha do segundo grau. Resolvo por quê? Ou por soma e produto, ou por delta e Bhaskara. Tá? Vamos fazer aqui por delta e Bhaskara, porque soma e produto vai dar uma fraçãozinha. Então, trabalhar com... fica mais visível para vocês. Olha só. Como é que é o delta? Relembra para mim. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, a, quem acompanha o termo ao quadrado. Então, aqui, ó, a corresponde a menos 2. B é quem acompanha o termo elevado a 1, no caso aqui t. C é o termo independente, que é 9. Então, teremos delta é igual a b, 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale menos 2, vezes o c, que vale 9. Logo, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9.
Agora aqui eu tenho menos 4 vezes menos 2 vezes 9. Menos com menos dá mais, então isso aqui já vai ficar positivo. Agora eu tenho menos 4 vezes menos 2, dá 8, né? Então vai ser 8 vezes 9. Logo fica 9, mais 8 vezes 9, 72, 72. 72 com mais 9, 81, então esse é o valor do delta. Jogando agora na fórmula de Bhaskara, teremos x, na verdade t, né? T é igual a menos b, o b que é 3, ó. Então vai ser menos 3, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz de 81, sobre 2 vezes a. Então 2 vezes o a que vale menos 2. Aqui, ó, 2 vezes menos 2. Então, fica menos 3, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, mais ou menos 9, sobre 2 vezes menos 2, que é menos 4. Daí eu vou encontrar dois valores para t. Bora lá, achar esses camaradas aí. Fica T1 é igual a menos 3, menos 9, sobre menos 4. Ó, só repetir aqui, rapaziada, ó, menos 3, menos 4, menos 4. Aqui mais ou menos, tem que escolher um, vou jogar o menos, tá? Então, menos 3, menos 9, sobre menos 4. Menos 3, menos 9, isso aqui fica menos 12. Então, é menos 12 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser mais 12 por 4, que fica 3. Então, aqui, ó, tenho T1 igual a 3. Agora, para achar o T2, eu uso o valor o quê? Positivo, tá? Então, T2 vai ser igual a quê? T2 vai ser igual a menos 3 mais 9 sobre menos 4. Menos 3 mais 9 é 9 menos 3, né? Que dá 6. Então, isso aqui vai ficar 6 sobre menos 4. Rapaziada, repare que aqui tem essa fraçãozinha, posso simplificar por 2, ó. 6 dividido por 2 dá 3. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, na verdade, isso aqui vai ser menos 3 sobre 2. E a pergunta que eu faço aos senhores é, existe número negativo? Não existe, né? Como não existe, eu posso desconsiderar esse valor e trabalhar só aqui, ó, com t igual a 3. Então, essa aqui é a brincadeira, t igual a 3. Ou seja, quando eu tiver t igual a 3, ó, digamos que esteja aqui, ó, t igual a 3, eu vou ter o ponto de encontro da função afim, função do primeiro grau, com a função quadrática. E aí, eu posso jogar tanto na equação do segundo grau para encontrar esse valor da altura, que na verdade eu quero a altura, né? Ó, a altura do alvo é a altura representada por f de t, ou seja, eixo y. Ou eu posso utilizar a função afim. E claramente, né, rapaziada, é muito mais simples a gente trabalhar com essa aqui, que faz as contas e chega no resultado mais rápido. Teremos então, ó, f de 3. F de 3 vai ser igual a 3 menos 1. 3 menos 1 que dá 2. Então, 2 km. Essa é a altura do alvo. Gabarito, letra B de Bravo. Letrinha B de Brasil. Salve, minha tropa. Uma questão muito bem elaborada, né? No sentido de trabalho. A gente teve um certo trabalho ao fazer a questão de que de igualar uma equação do primeiro grau com uma equação do segundo grau. Inclusive, apareceu uma questão na EFON, tá? Tem bastante tempo, em que era exatamente assim, tá? Equação do segundo grau, tu tinha uma equação do primeiro grau, jogar uma dentro da outra para achar esse ponto em comum. Só que a da EFON era bem mais elaborada porque não dava o coeficiente angular, se eu não me engano. Então, aqui, no caso, tu já tinha as duas, tá? No caso aqui, tu já tinha tanto a função do segundo grau, quanto a função do primeiro grau. Lá na EFON, não. Então, dava mais trabalho, tu tinha que fazer delta 2 vezes e tudo mais, mas o princípio ali básico era o mesmo. Era uma questão que falava de um coelho, também era um atirador. O atirador tinha que acertar um coelho que estava numa montanha. Então, a ideia era basicamente essa, só que dava um pouquinho mais de trabalho. Gabarito aqui para vocês, letra B.